em nós precisa glorificar Jesus, queridos. A nossa existência tem sentido por causa de Jesus. E nós cantamos aqui que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, que Ele é tremendo. E é a pura verdade. Quando você aprender de fato a se lançar nos braços dele, como você cantou aqui, você vai entrar num descanso. Obrigado, Senhor. E eu digo não só na alma, eu digo também no físico, porque às vezes a gente anda tão cansado, fisicamente, emocionalmente. E como teve uma cura aqui no domingo passado, eu queria te chamar para você experimentar algo diferente nessa noite, porque Ele está aqui. Quando a gente experimenta, não é porque é uma comprovação de que Ele está, é uma consequência dele estar. Então depende de nós. Então, se você entrou aqui triste, cansado, esgotado, deixa Ele restaurar você. Deixa Ele tocar em você nas áreas que precisa ser tocada, para que você saia daqui diferente, restaurado, renovado. Porque olha, onde o Espírito Santo está, tem alegria, tem paz, tem tranquilidade, tem amor, tem consolo, tem refrigério, tem cura, tem libertação, tem tudo que nós precisamos. Nós estamos aqui porque nós somos necessitados dele. E o bom é que Ele tem prazer em dar a você aquilo que você precisa. Jesus é bom demais. Abre sua Bíblia comigo aí, em 2 Coríntios, no capítulo 5. No domingo passado, nós lemos do 14 e meditamos do 14 ao 17. Nós vamos ler novamente e vamos estender do 18 ao 20 hoje. Então, vai ser uma sequência daquilo que você ouviu. Mas o foco principal aqui, eu quero chamar a sua atenção para o amor de Cristo e para o coração de Deus, para você perceber nessa noite como que Deus reage, como que Deus age segundo a nova aliança. Então, 2 Coríntios 5,14 fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, no domingo passado, para um pouquinho comigo aí, nós falamos que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos cerca de tal forma que faz com que as nossas atitudes, as nossas reações sejam em consequência do quanto nós sabemos que somos amados. Então, quanto mais você se deixar constranger pelo amor de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz, entendendo que isso é para você, consequentemente isso vai alterar as suas reações, as suas atitudes. Nós vimos também que Cristo morreu por nós e ressuscitou para que a gente não viva mais para nós mesmos, mas para Ele. Então mostra que o propósito da nossa vida não é viver por nós mesmos, para nossas necessidades, mas viver para Ele porque Ele supre as nossas necessidades, para Ele porque Ele completa tudo na nossa vida, porque Ele protege, Ele guarda, Ele supre. Então Ele morreu para liberar um poder para as nossas vidas, no qual nós somos alvo dele, para a gente poder viver para Ele. Então Ele gera aqui para nós um propósito de vida. Então às vezes você pergunta assim: para que eu nasci? Para você viver para Cristo. Para que você existe? Para trabalhar? Para ter filho? Para ter uma profissão? Para ganhar dinheiro? Não, você vive para Cristo. Esse é o propósito, que te dá prazer em tudo que você for fazer, que te motiva em tudo que você tiver que existir, de tudo que você tiver que promover e realizar. Mas isso depende de você entender o seu propósito.
Nós falamos ainda domingo passado que nós não devemos conhecer as pessoas segundo a carne, porque a gente não pode julgar as pessoas por aquilo que elas fazem. Se você entra no julgamento, avaliando a pessoa por atitudes na carne que ela toma, você esquece que muitas vezes ela está sendo guiada pelo Cristo desse mundo. Porque quem é guiado por Jesus, pelo Espírito Santo, não maltrata, não julga, não humilha, mas vive o amor. Ama o próximo, não cobiça, não rouba, não mata, cumpre tudo aquilo que é correto porque ama. E nós vimos também que nós somos nova criatura. O verso 17 diz assim: e agora, se alguém está em Cristo, então você não vai ser uma nova criatura, você é o seu momento agora. E ser nova criatura, queridos, não é simplesmente o dia que você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura em Cristo. Você é nova criatura se você tem 10 anos de conversão, se você tem 1 minuto de conversão. Você, não é porque você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, que você é mais nova criatura do que eu, ou do que qualquer pessoa. E nem é mais amado ou menos amado. Você é tão amado quanto, você é tão nova criatura quanto. O seu passado já não existe mais. Aí a gente às vezes pensa que quando eu me converti, a Bíblia diz que Deus esquece. O que é converter? É confessar Jesus como Senhor. E com o seu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos. Então você está crendo em alguém que está vivo, mas que morreu por você. A Bíblia diz que crendo você é salvo. E no momento que você nasceu de novo, você é uma nova criatura. E como nova criatura, Deus apagou o seu passado. Amém. Mas aí a gente tem 10 anos de conversão. E a gente às vezes fica pensando: o que eu fiz depois que eu converti? Mas a Bíblia diz que você é tempo presente. Então o seu passado de 5 anos atrás de conversão, o que você errou, Deus não está contabilizando isso na sua vida. Porque as coisas novas, as velhas já passaram. Todo dia é um dia de coisas novas serem feitas na sua vida. Você pode estar envelhecendo, mas todo dia é dia de renovo. Você pode estar vendo o tempo passar, mas todo dia é dia de você se deparar com uma surpresa de Deus para você. De algo que você às vezes acha que não vai enfrentar, mas porque você é nova criatura, existe o poder de Deus em você, que se você decidir descansar e decidir acreditar, você passa pelas coisas de uma forma diferente. Tudo depende de como você enxerga as circunstâncias. Tudo depende de como você vê as coisas. Eu posso passar por algo muito triste e reagir de um jeito. Outra pessoa pode passar pela mesma coisa e reagir de uma forma muito ruim. Outro pode passar e reagir de uma forma muito boa. Mas vai depender do quanto você injeta fé e do quanto você acredita que você é uma nova criatura e de que Deus é por você, está com você e nunca contra você. Então tudo depende do quanto você exerce fé. Mas fé em quê? Fé na obra consumada da cruz, porque é essa obra que libera amor, e um amor que te constrange para você permanecer, para você perseverar, para você continuar, independente do que anda acontecendo. Porque você não está vivendo só porque está vivendo. Você está crendo que Deus está intervindo e mudando. E fazendo algo novo acontecer. Fazendo com que tudo aquilo que o inimigo intenta contra você, Deus faça reverter em bênção. Em bem para a sua vida. Porque Deus não compactua com o mal que o inimigo intenta. Mas Ele coloca o inimigo debaixo dos seus pés. E tudo aquilo que Ele tentar contra você, se você entender o amor de Cristo e a obra dele na cruz e quem você é, tudo muda na sua vida. Não porque você está liberando um poder, mas é porque o poder já está liberado na cruz. A gente caminha de uma forma diferente quando entende e se deixa constranger. E eu vou explicar o que é constranger, queridos. Você às vezes entrou aqui triste, chateado, amargurado, doente, uma dor. Se você entender a cruz e o benefício dela para você e decidir se lançar nele, tem um poder liberado para isso. E você pode sair diferente.
Vamos continuar aqui a leitura. Eu só fiz esse apanhado aqui para situar você no texto que nós lemos. No verso 18 aí fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deixa sua Bíblia aberta aí. No verso 18, Paulo começa assim: tudo provém de Deus. E eu queria chamar a sua atenção aqui, porque quando você lê essa frase fora do contexto, você lê assim: tudo provém de Deus. Se você tirar essa frase do contexto dela, você vai pensar assim: que a doença vem de Deus, que o problema que você está enfrentando vem de Deus, que a situação financeira está ruim porque vem de Deus. É como se Deus estivesse fazendo algo para te provar. Tudo provém de Deus. Só que o tudo aqui está relacionado com o contexto que Paulo está escrevendo nessa segunda carta. Tudo provém de Deus. Paulo está mostrando aqui que, se você parar, vou te provar o que eu estou te falando, do verso 14 ao verso 21, é um dos textos mais completos em que Paulo escreve sobre a obra de Cristo consumada na cruz. Por quê? Porque quando você fala assim, que o amor de Cristo nos constrange, você até cantou aqui que ele abriu mão da sua glória, que Jesus veio para aqui para a terra. Quando ele veio para cá, ele se identificou com o homem. Então é uma identificação. Mas Cristo vem e se identifica conosco para João poder escrever que nós somos como ele é agora. Então a obra de Cristo, nesse contexto, tudo provém de Deus, porque existe uma identificação de Cristo conosco, e pela morte e ressurreição dele e na presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos como ele é agora. Então você também foi identificado com Cristo. Mas ainda diz que ele morreu por nós. Um morreu por todos. Você nunca poderia ir para a cruz. Então existe um lado aqui chamado substituição. Então, nesse texto completo que Paulo escreveu, ele mostra a identificação como uma base da cruz, a substituição, que Jesus foi o nosso lugar na cruz, onde nós nunca poderíamos ir. E por que ele morreu? Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. E ele foi o nosso substituto para que você agora, você cantou aqui, eis-me aqui. Quer dizer que você está substituindo aquele Jesus que andou aqui na terra, porque ele continua vivo na sua vida. Então a obra de substituição, ela veio de Jesus para nós, mas nós também estamos aqui substituindo Jesus em carne e osso, porque hoje ele está glorificado. Esse texto ainda, quando diz que tudo provém de Deus, Paulo se refere à santificação, porque quando você recebe a identificação e recebe a substituição que Cristo fez lá na cruz, você foi colocado em Cristo. E você sabe que Jesus Cristo é santo, e santo com letra maiúscula. E ainda coloca em você o Espírito Santo. Então a santificação, queridos, para você e para mim, não quer dizer o que você faz ou deixa de fazer. A santificação, assim como a identificação, assim como a substituição, é um presente que Deus deu para nós, porque Ele nos colocou em Cristo. Então, se você não sabia, fique sabendo. Você não é um dia mais santo pelo que você realizou. Se eu fizer só coisas boas a minha vida inteira, eu vou ser mais santo do que aquele crente que às vezes desliza? Não, queridos. A santificação na nova aliança não tem nada a ver com as suas obras. Por que não tem nada a ver? Porque senão uma pessoa lá fora
que nunca converteu, que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e que pratica coisas boas, você pode olhar para essa pessoa e falar assim, ela é santa. Porque você está colocando a santificação como algo que a pessoa realiza. Mas Paulo está dizendo aqui, tudo provém de Deus. Então a santificação minha e sua, nós somos separados para Cristo. Mas quando Deus olha para nós, em Cristo, Ele vê a santidade de Cristo em nós. Então não é mérito seu. E aí você fala assim, então eu posso fazer o que eu quero, porque já que eu sou santo. Mas olha, se você entende o quanto você é amado, e que Deus te colocou em Cristo, e que colocou o Espírito que é santo dentro de você, esse amor que te constrange, ele te constrange não só a ajudar o próximo, mas te constrange a viver como Jesus vivia. Porque é Ele que habita em você. Sabe por que você fica triste quando você peca? Quando você fala uma mentirinha? Quando você erra com alguém? Não é porque você é bonzinho, não. Eu não podia ter feito isso. Não, não. É porque você sabe que você tem alguém dentro de você que é santo. E você sabe que existe alguém que esvaziou de tudo e se identificou com você para que você pudesse se identificar com Ele, com as atitudes dele, que é Jesus. Então fazer as coisas fora do normal de Cristo faz você se sentir triste, faz você ficar chateado com você mesmo. E aí você recorre ao Espírito Santo. E o poder de Deus é liberado para você acertar cada vez mais. Por isso é que Paulo estava dizendo, tudo provém de Deus. Ele nunca disse na Bíblia que a doença vem de Deus, que a tristeza vem de Deus, que o aperto que você está passando vem de Deus. A Bíblia não tem isso para nós. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus, Ele não tem variação nem sombra de mudança. Ele é sempre bom. Ele é sempre amoroso. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. Olha, não é nem o fim que Ele deseja, é o fim que você deseja. E todo mundo que é normal não quer o mal para si. Se te perguntar assim, o que você quer para você? Você vai falar o melhor carro, a melhor casa, a melhor situação, a melhor sentimento, a melhor emoção, a maior alegria, a maior paz. Isso tudo Ele já te deu, pela obra consumada na cruz. O que a gente precisa é aprender a desfrutar disso. E aí, Paulo vai e diz assim, escreve, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. O que é reconciliar? Reconciliar é unir duas partes que estavam em conflito. Aí você pensa assim, mas eu nunca estive em conflito com Deus. Aquela pessoa que nunca converteu, talvez nunca esteve em conflito com Deus no entendimento dela. Só que não é, o conflito que Paulo escreve aqui não é por causa dos inúmeros pecados que você já cometeu. É por causa do erro de Adão no jardim. Aquele pecado que Adão cometeu no jardim colocou toda a humanidade em um abismo espiritual, afastado de Deus. Aquele pecado de Adão no jardim fez com que ele mesmo e toda a humanidade perdesse a consciência de quem ele era, de quem Deus era. Fez com que o homem entrasse numa situação que ele perdeu, digamos assim, o rumo da vida, porque ele perdeu o contato direto com a fonte que era Deus, que vinha na viração do dia conversar com ele. Então a gente percebe pela Bíblia que as pessoas que ainda não têm Jesus, elas estão cegas espiritualmente, precisando de encontrar Jesus. Mas Paulo diz aqui que Ele nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Então veja,
depravação de pecados. E Deus, ao invés de virar as costas, Ele manda Jesus para a cruz no nosso lugar, e com aquela obra da cruz, Ele fala assim: eu vou reconciliar o homem comigo. Só que Paulo está escrevendo aqui como filho. Ele diz assim, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por quê? Quem aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente está reconciliado com Deus. Então, qual é a sua visão de Deus como filho? Será como a visão daquele filho pródigo que vinha e falava assim: eu errei tanto, que eu já não tenho mais direito de usufruir, de ser filho, de vestir a melhor roupa, de colocar o melhor anel, de usufruir dos bens do meu pai? Aquele pai, quando veste o filho, dá a melhor roupa, dá o anel para ele, é uma representação do coração de Deus. Você tem direito, como filho, por ser nova criatura, de desfrutar dessa reconciliação. Então, o que quer dizer essa obra de reconciliação que Cristo fez na cruz? Quer dizer que você não tem que ter medo de Deus. Na prática, você não tem que ter medo de Deus. Na prática, Deus precisa ser visto por você como um pai amoroso, como alguém que está disposto a te carregar no colo, está disposto a te abraçar, está disposto a te proteger, e já liberou tudo. Agora Ele fala assim: agora, meu filho, você já aceitou Jesus, você é meu filho amado, como Ele também foi amado. Você precisa aprender a desfrutar, porque a obra dele está consumada, a obra dele está completa. Mas eu volto a dizer, se a sua visão de Deus não for a visão correta, e qual que é a visão correta? É conhecendo Deus através de Jesus. Se você conhece Deus através das suas experiências, se você conhece Deus através das suas tradições, dos ensinos que você recebeu, eu sinto muito te falar, mas você está enxergando um Deus de forma errada. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Deus através de Jesus, porque Ele é a expressão exata de Deus. E foi através de Jesus, da obra dele, que Deus liberou a reconciliação. É como se, vou te dar um exemplo bem simples, um filho se torna rebelde. Um filho faz tudo errado. Um filho se envolve com tudo que o mundo tem para oferecer. Mas um pai e uma mãe ficam na casa. Quando o filho fala assim: pai, eu estou cansado da vida que eu estou vivendo. Um pai vira as costas? Um pai bota para fora? Um pai que ama acolhe. Se um pai humano reage dessa forma, Deus é um pai que não só tem amor, Ele é um pai que se define como amor. Então os braços dele sempre estão estendidos. E Ele promoveu essa reconciliação para que você possa descansar no amor dele por você. Para que você possa descansar na forma que Ele trata você. Para que você possa descansar sabendo que Ele não está uma hora com a cara boa quando você faz tudo certo. Mas quando você erra, Ele está com a cara ruim. Quando você acerta, Ele está lá para te apoiar. Mas quando você erra, Ele está lá para te punir. Esse é um Deus que a religião apresenta para você. O Deus que Jesus apresenta é um Deus que quando você erra, Ele está disposto a te ajudar. Só que a gente, queridos, quando erra, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar, corre dos crentes, não quer ler a Bíblia, não quer, porque a gente tem vergonha, a gente fica às vezes com remorso. Mas eu quero te dizer uma coisa: nunca corra de Deus. Na hora que você fizer algo complicado, entrou numa enrascada, corra para Deus, porque Ele nunca vira as costas para você. E é nele que você encontra poder e graça para parar de agir de forma errada como você está agindo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que Jesus mostra para nós. Foi por isso que Jesus, Ele diz assim, para que reconciliasse você com Ele por meio de Cristo. E ainda diz assim, para a igreja, que Ele nos deu. Então você já tem um negócio chamado Ministério da Reconciliação.
Aí a gente fica assim, qual é o meu ministério? Qual é o ministério na igreja? O que eu vou fazer na igreja? Porque ministério, a palavra ministério significa função. Então você quer exercer uma função. Mas o ministério que Deus deu para você, sabe qual é? O da reconciliação. Por que Ele te deu esse ministério? É a função de levar a reconciliação que Deus fez em Cristo naquela cruz para as pessoas. Então Deus está querendo o quê? Eu dei para você um ministério para você ir lá e falar da reconciliação que foi feita na cruz para as pessoas que ainda não entendem. Mas às vezes a gente vai evangelizar as pessoas e a gente quer falar para elas que se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno. Que se elas não aceitarem Jesus, as coisas vão piorar na vida delas. Que se elas não tomarem um rumo, elas vão perecer. Isso é verdade? Sim. Mas o ministério da reconciliação que Deus deu para nós, através de Jesus, é que você fale para as pessoas o quanto elas são amadas. O quanto que Deus deseja tê-las junto com Ele. Porque Jesus foi lá para aquela cruz para reconciliar as pessoas com Deus. Mas essa reconciliação só acontece quando elas entram num negócio chamado arrependimento, por reconhecer a bondade de Deus, não para reconhecer o pecado dela. Por quê? Romanos 2,4 fala que é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. Enquanto você joga na cara dela o erro dela, sabe o que acontece com ela? Revolta, ira, dá vontade de não te ouvir mais. Mas quando você leva o ministério, exerce o ministério da reconciliação, levando uma palavra, como Paulo disse aqui, da reconciliação para ela, o poder do Espírito Santo que habita em você, o rio de água viva, vai fluir de você para aquela pessoa, e é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa do pecado que ela está vivendo, para que ela possa enxergar Jesus, mas enxergando primeiro a bondade de Deus na cruz do Calvário através de Cristo. Então, quando você vai, tipo assim, na jugular dela e mostra para ela tudo de ruim que ela está fazendo, você está querendo fazer uma obra que não te pertence. Você está fazendo uma obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falar com a pessoa que o que ela está fazendo está errado, é uma coisa. Você falar com ela que ela está fazendo está errado, você está jogando na cara dela algo. Consegue entender a diferença? Aí você vai fazer o papel do Espírito Santo, só que o resultado não vai ser o mesmo nunca. Por quê? A voz do Espírito Santo, ela é doce, é tranquila, é suave. E, queridos, pode ter certeza, quando ele fala, se a pessoa der beirada, ela vai entender. Porque ele sabe onde tocar. Ele vai aonde você não pode ir. Ele mexe no interior onde você não pode mexer. Então, confia na obra do Espírito Santo. Leve a palavra que Deus disse que é para levar. Reconciliação. Amor que constrange. Você é nova criatura. Você tem essa condição de fazer. Então, faça. O verso 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando você entende que você recebeu um ministério chamado reconciliação, o verso 19 vai dizer exatamente o que eu acabei de falar. Ele vai te mostrar o que você precisa falar. A saber, quer dizer, olha bem, presta atenção no que você tem que falar com as pessoas. Que Deus estava em Cristo. Mas eu não disse agora há pouco, e você está cansado de ouvir, e muitas vezes de ler na Bíblia, que você está em Cristo. Você está em Cristo, você foi identificado com Cristo. Mas aqui Paulo escreveu que Deus é que estava em Cristo. Então está dizendo que Deus se identificou com a obra de Cristo de reconciliação. Cristo não estava sozinho naquela cruz. Você lê que Deus virou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Cristo, como homem, ele tinha fé e sabia que não estava desamparado. Deus estava em Cristo
Lá naquela cruz, Jesus levou o nosso pecado, levou a nossa enfermidade, levou as nossas dores, expôs Satanás publicamente ao desprezo, triunfou dele na cruz, mas ainda fez reconciliação com o mundo. Mas espera aí, no verso 18, Paulo, como filho, diz que nós fomos reconciliados. Então o filho já está reconciliado. Mas na visão de Deus, a obra de Cristo está pronta. Jesus nunca mais vai voltar naquela cruz. Então, na ótica de Deus, a obra de Cristo foi tão eficiente, tão poderosa e única, que ele diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas a gente não ouve muito falar aí que o terremoto que teve em tal lugar era Deus punindo. As catástrofes que andam acontecendo é Deus punindo. Eu já cansei de ouvir isso. Mas essa não é a visão correta de Deus, porque nega esse versículo aqui. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não faz vista grossa para o pecado. E a ira de Deus vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Não precisa se preocupar com isso. A ira de Deus vai acontecer não contra o homem, mas contra o pecado. Romanos 2 vai falar para nós que as pessoas que estão pecando lá fora, que estão no mundo, elas estão acumulando ira para o dia da ira. Então a ira tem dia. E esse dia começa quando a igreja sair daqui da terra. Quando acontecer o arrebatamento. Aí vai acontecer tudo o que Apocalipse fala. Mas hoje, na dispensação da graça de Deus, no tempo de hoje, Jesus fez reconciliação do mundo com Deus. Eu volto a dizer, Deus não faz vista grossa, mas Ele mandou o Espírito Santo para estar permanente aqui na terra, dando oportunidade aos homens para serem salvos, para serem convencidos pelo Espírito Santo. E ainda conta com a gente para levar essa palavra de reconciliação, porque a palavra precisa chegar às pessoas, para o Espírito Santo poder convencê-las daquilo que elas precisam ser convencidas. Mas existe uma reconciliação. Então lembra, reconciliar é fazer com que as partes que estão em conflito se unam. Quando Deus estava em Cristo, e aquela cruz, Jesus disse que quando Ele fosse levantado na cruz, e fosse levantado do túmulo, Ele atrairia todos a si. Então, da parte de Deus, no que compete a Deus e a Jesus, não tem mais conflito com relação ao mundo, nessa dispensação até o arrebatamento. Então, Deus não está irado com o mundo nesse tempo. Então, o que eles atribuem a Deus, não é Deus que faz. Porque se for, a Bíblia está mentindo para nós. Porque a Bíblia diz que aconteceu uma reconciliação de Deus com o mundo. Isso, queridos, não sei quanto a você, mas mudou o meu conceito de Deus. Mudou a minha forma de enxergar Deus. E ainda, para piorar não, para melhorar, olha o que o versículo continua escrevendo. Não, está vendo não aí na sua Bíblia? Não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que é uma transgressão? Transgressão é um pecado consciente. As pessoas sabem que elas estão pecando. Só que Deus sabe também que as pessoas estão vivendo uma injustiça. E sabe também que o Deus desse século segue o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus. 2 Coríntios 4, verso 4. E em Efésios 2, no verso 1, fala, no verso 1, 2 e 3, vai falar que as pessoas que ainda não converteram, elas estão vivendo segundo o príncipe da potestade do ar. Os pensamentos são influenciados. Se os pensamentos são influenciados, as atitudes também são influenciadas pelo príncipe desse mundo, que opera nos filhos da desobediência.
Então, quando Deus vê as pessoas pecando deliberadamente, transgredindo tudo o que pode e o que não pode, a Bíblia diz que Deus não está imputando a elas as suas transgressões. E o que é a palavra imputar? É atribuir a alguém, preste atenção nisso, é atribuir a alguém a responsabilidade de algo. Não tem como uma pessoa erra que você fala assim, está pagando por isso porque fez ali, está merecendo. Olha lá, às vezes a gente vai tão longe nessa afirmação, que fala assim, está doente, está na cama lá, porque foi ruim demais, e está pagando por tudo que fez. Quer dizer, você está imputando à pessoa a responsabilidade de estar naquela condição pelo mal que ela andou fazendo. Agora, pasmem, a Bíblia diz que Deus não está imputando às pessoas o que elas cometem conscientemente de mal. Ah, então Deus não vê o pecado? Claro que Deus vê. Deus vê tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo, Ele está presente em todos os lugares. Deus está atento, os olhos dele estão contemplando tudo. Mas a obra de Cristo na cruz faz com que Deus olhe para o mundo na lente de Cristo. Deus não está irado com o mundo. Deus não está irado com o pecado das pessoas. Sabe o que condena as pessoas? O que Adão fez com elas. Estão debaixo do ministério de condenação. Porque o mundo está debaixo de condenação. Mas nunca foi o plano de Deus que isso acontecesse. Aí você fala assim, mas já que Deus não está atribuindo para mim o pecado que eu cometo, mesmo que seja um pecado consciente, então posso pecar? Para a igreja já está resolvido. Você tem o espírito de questão, você nunca vai ter prazer em pecar. Cada vez que você pecar, você vai se sentir mal. Isso aí é um ponto. O mundo lá fora, como é que fica então? Deus não está vendo? Está vendo, Deus. Está vendo tudo, está triste, sofre com isso, porque Ele quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento. Mas sabe por que as pessoas lá fora ainda não sabem? Que elas estão debaixo de pensamentos que o maligno injeta na mente delas. Dardos malignos, ciladas para poderem viver. Elas estão com o entendimento cegado. Porque a igreja não tem exercido o ministério de reconciliação, levando a palavra de reconciliação. Aí você fala assim, mas o mundo é muito grande, a igreja é pequena. Sim, mas uma igreja que começou, que nasceu com Jesus, a primeira igreja no primeiro século, teve um homem que diz assim, eu preguei em todos os lugares que eu podia, e esse homem foi Paulo. Ele fez tudo, e ele disse assim, eu não lembro bem o que ele escreveu no versículo, mas ele falou que ele fez tudo o que ele poderia fazer, ele foi em todos os lugares que ele poderia ir. E aquela igreja primitiva, ela fazia tantas coisas para Jesus, e ela abraçou tanto Jesus, que onde eles chegavam, eles incomodavam as pessoas. E eles eram tão identificados com Jesus, que eles falavam assim, aqueles do caminho estão chegando aqui. Jesus era conhecido como o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Elas viviam tanto Jesus na sua essência, elas aprenderam tanto a viver para aquele que morreu por elas e ressuscitou, como o texto diz, que onde elas iam, elas faziam diferença. Mas esse é o papel nosso de igreja, não mudou. Não mudou. A palavra de reconciliação continua a mesma. O ministério de reconciliação, a sua função, o seu encargo continua o mesmo. Porque sempre tem pessoas que precisam de nós, do que nós temos. Então, Deus, a visão de Deus para o mundo, é uma visão de que a obra da cruz está consumada e que é válida. Todo mundo é reconciliado com Deus? Claro que não. Deus está reconciliado com todo mundo. Isso mostra o coração de Deus. Da parte de Deus, Ele está em paz, Ele está tranquilo, Ele não está irado. A obra de Cristo na cruz exauriu de Deus toda a ira contra o pecado nesse tempo, enquanto a igreja estiver aqui.
E Deus não estaria assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não. Existe uma contabilidade de pecados para quem ainda não é salvo. Mas Deus não está punindo você pelo que você está errando. Deus está querendo que você enxergue o amor dele na pessoa de Cristo e receba o favor dele para você sair do pecado, porque Jesus venceu o pecado lá na cruz. Tirou o pecado, a força do pecado que existia. Então você não é dominado pelo pecado. Você tem condição de viver uma vida santa se você se entregar de fato à obra consumada na cruz. Por quê? Existe uma sentença sobre a vida de cada ser humano que ainda não encontrou Jesus, chamada condenação eterna. Mas quando encontra Jesus, Romanos 8, verso 1 diz assim: agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Você consegue perceber o coração de Deus nisso? Uma pessoa que está matando a outra, Deus não está irado naquela pessoa. Porque existe uma justiça na cruz para que aquela pessoa possa ser mudada. Não é para vir fulminar a pessoa, para que ela seja transformada. O Espírito Santo, a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda, tem muito mais graça para aquela pessoa. Então, quando você vê uma pessoa arrebentada, judiada pelo diabo, fazendo tudo que não pode, que não deve, existe uma graça superabundante indo ao encontro daquela pessoa. Mas sabe quem tem que levar isso para ela? É você com a palavra de reconciliação. E se você se cala, como que aquela pessoa vai entender? Consegue entender que Deus precisa de você para levar o ministério de reconciliação para as pessoas? Olha o que o verso 20 fala assim: de sorte que nós somos embaixadores por intermédio de Cristo. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabe o que está dizendo aqui, queridos? Que você é um embaixador. A igreja é uma embaixadora de Cristo aqui na terra. E o que é ser um embaixador? É o maior representante de um Estado. Quem tem a carteirinha de embaixador é um título de primeira classe para você entender. O que Deus está falando através de Paulo aqui para nós? Que você é o embaixador do reino de Deus. E que a palavra que você precisa levar às pessoas é a palavra de reconciliação. Porque você tem um ministério de reconciliação. Então, se você não sabe como evangelizar, evangelize a reconciliação. Mostre quem Deus é. Mostre quem Cristo é. Mostre quem você é por causa da obra de Cristo. E você não vai agir em seu nome. Você vai agir em nome de Cristo, porque todo o poder no céu, na terra e no inferno tem que se dobrar ao nome de Cristo. E quando você entende que tem que se dobrar ao nome de Cristo, se você está em nome de Cristo, os céus, os anjos vão se trabalhar no seu favor. As pessoas da terra vão se curvar ao nome de Cristo, porque o inferno já se curva ao nome de Cristo. Então, se você encontrar alguém possesso, você vai levar para ele como embaixador a libertação, porque o nome de Cristo está acima de todo principado, potestade, de todo poder. E você está ali como embaixador em nome de Cristo. Agora, Jesus Cristo como homem, aqui na terra, ele disse assim em Lucas 4, 17 e 18: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, para pôr em liberdade os oprimidos, trazer libertação aos cativos. Aí ele finaliza o versículo falando assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque ele sabia que o ano aceitável do Senhor era o tempo em que ele estava pregando aqui na terra, até o arrebatamento da igreja. Então, se Cristo pregava o ano aceitável do Senhor, se Cristo libertava as pessoas, e ele se identificou com você, e se identificou você com ele,
E você agora é um substituto de Cristo. E tem o ministério de reconciliação. E tem a palavra de reconciliação. E é um embaixador. O que você acha que você tem que pregar? Que você tem que falar? Apregoe o ano aceitável do Senhor. Tanto as pessoas podem aceitar o Senhor e devem, como elas são aceitas pelo Senhor. Jesus, ele apregoava, ele falava, ele escancarava um ano, um tempo em que Deus estava se dando às pessoas e reconciliando-se com elas ao mesmo tempo. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre vai ser o mesmo. A palavra vai ser sempre a mesma. Jesus, ele quer entrar na sua vida e transformar você. Se você já deixou ele entrar na sua vida, permita que ele te transforme. Porque nada acontece na sua vida por força nem por violência, mas é por obra do Espírito Santo. Mas se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, não perca a oportunidade. Você tem direito a uma vida diferenciada. Você tem direito a desfrutar de tudo que ele conquistou na cruz. Você tem direitos porque ele te deu esse direito. Ele quer que você se identifique com ele. Que você deixe ele agir na sua vida de uma forma diferente. Para nós concluirmos aqui. Essas verdades mudam a nossa forma de pensar. Quem somos? Nós somos criaturas que precisam ser salvas ou novas criaturas já salvas? Você já é uma nova criatura salva se você tem Jesus com você. Então muda a sua forma de pensar com relação a você. As suas atitudes vão partir da sua nova identidade em Cristo. Quem você é? Eu sou novo, então aquilo que eu praticava não me pertence mais. Eu sou nova criatura. Muda a sua forma de ver Deus. Deus não está irado com seus filhos, Deus não está irado com o mundo. Deus é um Deus de amor que demonstrou, provou o seu amor enviando Cristo para um mundo cheio de pecado. Muda a sua relação, muda a sua visão do próximo. Porque quando você entende que é nova criatura, quando você se deixa constranger pelo amor dele, entende a função, o propósito pelo qual você existe, você começa a se importar com a dor do próximo. Você começa a se importar em ver pessoas caminhando para um final eterno, longe de Deus. É muito fácil, queridos, a gente ter a salvação, a gente saber que se você fechar os olhos agora e morrer, você não vai morrer, você vai dormir, porque você vai ressuscitar um dia com Cristo. Você vai descansar nos braços dele, é muito confortável isso. Mas existem pessoas que estão caminhando para a morte, para a destruição, e vão perecer eternamente sem Jesus. Não estou falando de um tempo, estou falando de eternidade, separado de Deus, só porque não aceita o ministério de reconciliação que Cristo fez. Mas por que não aceita? Porque às vezes não sabe. E não sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não fala. E se a gente falar, um em um passa para o outro. Foi assim que o Evangelho chegou do primeiro século até agora. Jesus começa, chama 10, chama 70, do 70 vai crescendo. Porque existe um poder que faz com que as coisas aconteçam. Olha, verdadeiramente é o amor do tipo de Deus, não do tipo do homem, que impulsiona você a viver. É o amor do tipo de Deus, é o amor que te constrange a viver. Quanto mais, presta atenção nisso, quanto mais nós entendemos sobre Deus, mais nós entendemos a nós mesmos. Por quê? Porque quando Adão caiu lá no jardim, ele parou de entender Deus e parou de se entender. Ele ficou perdido. Então, quando você vem para Jesus,
que reverte tudo como foi falado aqui no começo, daquilo que Adão fez, a primeira coisa que você começa a entender é Deus. E depois você começa a se entender como nova criatura. E aí você passa a amar o seu próximo. Quanto mais do amor de Deus nós aprendemos a desfrutar, porque não é só saber que Deus é amor, é aprender a desfrutar desse amor. Quanto mais você aprende a desfrutar desse amor, mais você vai querer ir e derramar esse amor na vida do seu próximo. Está vendo como que tudo é uma sequência? Por isso que a verdade liberta, queridos. Quando você entende a obra da cruz e deixa o amor de Deus te constranger, você não aguenta ficar parado. Você não suporta ver as pessoas, porque Ele coloca em você algo chamado compaixão por aqueles que estão perdidos, que estão se perdendo. Aí você sai da omissão. Sabe o que Tiago escreve sobre omissão? Que se você sabe o que você deve fazer e não faz, você peca. Então, cada vez que você ouve algo que te impulsiona a uma função, a um encargo, a uma responsabilidade, e você omite isso, na verdade você está pecando. E ninguém quer pecar. Todo mundo quer fazer o que é certo. E sabe por que ele colocou isso? Para você entender o quanto você precisa de atitude. De receber Jesus. Sim, mas deixar Jesus viver através de você. Não sou eu quem vive. Como nova criatura, é Cristo que vive em mim. Aí você diz assim, mas eu não entendo Deus. Mas Ele habita em você e está aí querendo ser entendido. Ah, mas eu não consigo fazer, não consigo falar. É porque você está aí na força do seu braço. Deixa Ele falar através de você. Olha, quando Deus quer falar com alguém, um sorriso seu fala com essa pessoa. Um toque seu. Você não precisa falar nada às vezes. Só viva Jesus e deixa Ele viver através de você. Só viva Jesus. Ele é maravilhoso. E deixa Ele viver através de você. Porque o ministério da identificação, da substituição, da santificação, da identificação, da reconciliação, da justificação, enfim, a cruz é única e ela está valendo. O mesmo poder que ela tinha no primeiro século, ela tem agora. A gente que precisa ativar esse poder e viver esse poder, porque ele continua o mesmo e continua atraindo pessoas. Não é o que você fala, é quem está em você. Não é o que você diz, é o que está em você. Você só precisa falar. Você já está reconciliado com Deus. Traga pessoas para estarem reconciliadas com Deus. Você pode dizer um amém? Você cantou a bolinha mesmo aqui. Eis-me aqui. Isso tudo tem a ver com eis-me aqui. Continua dizendo eis-me aqui. Jesus continua salvando vidas. E não importa o que você tenha feito. Não importa o tanto de coisa ruim que você já viveu. Quando você fala assim, Jesus, entra na minha vida. Eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos. Seja o meu Senhor. A Bíblia diz que o seu nome é registrado no livro da vida. E você passa a ser nova criatura. Salva com o direito garantido para o céu junto com Jesus. Amém?